Oi, Tiago. Eu converso agora com o senador Marcos Rogério, ele é vice-líder do Democratas. Bom dia, senador. A PEC, a partir de agora, tramita oficialmente no plenário do Senado. Qual que é a expectativa? O senhor acha que precisa de muita mudança ainda? O senhor acha que esse texto vai ser mudado em plenário? Olha, primeiro um prazer poder participar desse debate, fundamental para o Brasil. E a expectativa agora é fazer uma ampla discussão e a votação desse tema. E o quanto antes votarmos, melhor para o Brasil. Obviamente que cumprindo, né, o acordo estabelecido, eu acho que cumprir acordo é um gesto acertado, adequado, né, do Senado Federal. Foi feito um acordo, ninguém aqui tem a expectativa de mudar o voto daqueles que têm posições fixas em relação a esse tema. Mas fazer o bom debate, né, esclarecer os pontos que precisam ser esclarecidos, eu acho que faz bem. Fará bem, né, para quando aprovarmos essa proposta. Tanto a principal quanto a proposta alternativa que está tramitando. O senhor já apresentou, pretende apresentar emendas ao texto? Eu apresentei uma emenda que propõe a inclusão de estados e municípios. A proposta que eu apresentei é uma proposta diferente da apresentada pelo relator, porque a minha, ela estabelece uma obrigação, uma condição em que os estados e municípios fariam as suas reformas, considerando a situação financeira e atuarial de cada estado. Você não pode tratar um estado que tem 500 anos, do mesmo jeito que você trata um de 50 anos. São situações diferentes, mas o relator optou por um caminho diferente, né, que seria uma proposta de adesão. Eu acho que ela é importante e acho que é mais fácil para os estados fazerem a adesão do que criarem a sua própria reforma, embora seja mais justa. Então, eu penso que as mudanças principais que deveriam acontecer já foram feitas lá na Comissão de Constituição e Justiça. No plenário não deve acontecer grandes mudanças. O importante é deixar claro, o Brasil precisa da reforma da Previdência. Nós tivemos um déficit em 2018 de 264 bilhões de reais. Em 2019, chegaremos a 295 bilhões. Mais de 814 bilhões será o custo efetivo total da Previdência no Brasil. Isso é mais do que 8 vezes o que gastamos com educação. É mais do que 7 vezes o que gastamos com saúde no Brasil. É um sistema insustentável e que gerou distorções, privilégios, né? Tem muita gente ganhando muito e, assim, tem um grupo menor ganhando muito e a base, que é muito maior, pagando essa conta. Então, acho que essa proposta, ela representa, primeiro, o fim dos privilégios. Segundo, sustentabilidade e justiça. Então, é aprovar a reforma da Previdência para garantir aposentadorias, pensões, benefícios para os atuais e para os futuros aposentados. Senador, com relação à PEC paralela, a PEC prevê que se o Estado aprovar a adesão automática, o município que faz parte daquele Estado também está automaticamente dentro das regras. E alguns especialistas dizem que isso fere a autonomia dos municípios. Como é que o senhor vê isso? Olha, essa discussão, ela coloca no centro do debate a questão do pacto federativo, né, a autonomia dos estados e municípios. Não é uma questão simples, porque é uma questão constitucional. Eu defendo justamente a linha da autonomia dos entes federados, sabe? A autonomia dos estados, a autonomia dos municípios. Agora, é óbvio que as escolhas feitas do ponto de vista fiscal dessas unidades têm implicações, porque deixar de cumprir uma meta, deixar de cumprir uma obrigação que é imposta à União e que deveria vincular o ente, a União não pode chegar lá e obrigar, olha, o Estado tem que fazer essa reforma, o município tem que fazer essa reforma. Agora, a União pode optar, por exemplo, em não fazer as transferências voluntárias no caso de descumprimento desse compromisso, dessa sinalização. Deixar de fazer, por exemplo, a autorização para a aquisição de créditos, tanto crédito interno quanto externo. Então, são opções que você pode adotar sem que você vincule, sempre que você obrigue, né, o município e o Estado a fazer a sua reforma. Agora, não dá para fazer, por um comando só, estabelecer uma obrigação para todos os municípios. Eu acho que é preciso colocar na proposta de emenda a inclusão de estados e municípios. Ainda que pela via da adesão, mas essa adesão, na minha visão, deve acontecer tanto pela Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Distrital do DF e as câmaras municipais dos municípios Brasil afora. Quer dizer, cada um decide, porque pela proposta, para não entrar, eles teriam que aprovar uma lei complementar. Tem uma corrente que não entendem, não compreendem o município como um ente federativo
com a autonomia que tem o Estado. Mas não é isso que diz a Constituição Federal. Eu acho que é preciso respeitar as regras e, nesse campo, não dá para fazer um remendo sem a segurança jurídica necessária. Porque o que fizermos agora, de forma improvisada, lá na frente, num questionamento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, pode colocar tudo a perder. E, nesse campo, insegurança jurídica representa também prejuízos à Previdência. Quanto mais segurança, melhor para o Brasil, para os brasileiros especialmente, para os nossos aposentados e os futuros aposentados também. Agora, o senhor que veio da Câmara, o senhor acredita que essa PEC paralela pode ser aprovada pela Câmara, pode ser aprovada, concluída esse ano ainda? Eu acho que é uma compreensão, tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados, com relação à necessidade de se avançar nessa questão, especialmente estados e municípios. Você tem um ou outro ponto que pode causar aqui uma disputa, uma queda de braço, é o caso, por exemplo, da inclusão dos exportadores de carne, né, do agronegócio. Esse é um ponto um pouco mais sensível, né, talvez careça de um debate maior, mesmo no Senado Federal. Né? E quando for para a Câmara terá a oportunidade também de fazer esse debate e aprovar ou não. É óbvio que, assim, eu acho que o ponto central dessa emenda paralela, dessa proposta de emenda paralela, tem 2 pontos que eu acho que são importantes. Porque nessa reforma que nós estamos fazendo, algumas categorias acabam tendo um impacto maior. Né? Você tem aqui o Serviço Público Federal, você tem aqui o Judiciário, você tem o Ministério Público. Né? Não por acaso, as maiores aposentadorias do Brasil estão no Congresso Nacional, no Judiciário, no Ministério Público e no Serviço Público Federal. E eles, lá atrás, tiveram a opção de aderir, por exemplo, ao FUNPRESP, ao Fundo de Aposentadoria Complementar. Nesse momento não podem mais, mas quando você faz uma reforma com esse impacto para essas categorias, eu acho que é justo, eu acho que é adequado você abrir uma janela de oportunidade para o servidor que quiser fazer adesão ao FUNPRESP. E na proposta de emenda paralela, essa abertura está se dando. Então, para mim, os 2 pontos centrais dessa proposta paralela seriam a inclusão dos estados e municípios e a abertura para a adesão ao FUNPRESP nesse novo momento. Os outros pontos são pontos que a gente pode discutir, amadurecer e aprovar ou não. Senador, muito obrigada, bom dia.